In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos na segunda-feira da 8ª semana depois de Pentecostes, celebrando o martírio dos irmãos Macabeus. Vejam, é sobre Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes. Depois que Alexandre Magno conquistou o mundo, e morrendo jovem, foi dividido o grande império entre os seus generais. E um deles, afinal, veio a ser Antíoco Epífanes, que as Sagradas Escrituras tomam como a figura do anticristo. Aqui, no livro dos Macabeus, nós temos uma base onde se apoia São João para escrever o Apocalipse. E para nos trazer aí o horror da época que nós vivemos, a época do anticristo. Né? Então, todas aquelas grandes imagens, inclusive da abominação desoladora erguida no templo, e o próprio anticristo, com certeza, e todo o sofrimento e toda a desolação que viveram os macabeus, e o martírio que enfrentaram, as guerras, as lutas, como a primeira leitura nos... Né? E eu fico pensando, nós viemos às montanhas, tentando nos esconder. E ser o mais discreto possível. É verdade que eu tenho aí todas as mídias sociais que eu posso usar, eu uso para dizer sobre os tetos, como disse a leitura também, né? A palavra de Deus. Mas o refúgio é para ser coisa escondida. E demos graças a Deus de ainda podermos estar em casa. Não sabemos há quanto tempo, se não vamos ter que fugir e nos esconder em cavernas. Se quiserem saber, eu e a D já procuramos cavernas. Achamos uma coisa... Mas sim, nós já procuramos cavernas para... De qualquer forma, é uma imagem que fala alto. Vejam que São João toma como inspiração para o Apocalipse. É época, queridos, de perseguição. É época em que a palavra de Deus diminui sobre o mundo. É época em que o testemunho de uma vida abnegada, o testemunho de morte, tudo isto é conclamado por Deus. De que o Evangelho é diminuído, a evangelização é diminuída. Bom, eu apresento assim sobretudo, com a violência que o Evangelho sofre. Nunca o Evangelho sofreu tanta violência. Pensem, por exemplo, nessas muitas divisões da igreja, nessas igrejas evangélicas, espalhadas no mundo inteiro, e que traem o evangelho evangélicas. Evangélicos são só de nome. Até um nome
que elas usam, igrejas evangélicas, é uma violência contra os evangélicos, porque não são evangélicas. Aliás, a tendência desses pastores é de irem ao Antigo Testamento, de viverem o Antigo Testamento, não os evangelhos. Não os evangelhos. Mas é tão forte a presença deles no mundo hoje, que nós padres, muitas vezes, quando o povo se dirige a católicos, nos chamam de pastores. Aí depois você acorda, não, padre. Nos chamam de pastor. Olha como está forte a coisa. No subconsciente do povo católico. Não sei que tipo, mas é para ser católico. Então, essa é uma das primeiras violências que sofreu o evangelho, a deturpação completa total. Eu sempre pergunto, onde está no evangelho desses evangélicos a Igreja de Cristo? Que Cristo fundou? Onde está o sacerdócio? Onde está a Eucaristia? Onde está? No evangelho deles não consta nada disso. Nada disso. Nada disso. Traição, traição, traição. Traição ao evangelho. E hoje, essa traição deve ser dita para dentro daquela igreja que traz a oficialidade da Igreja de Cristo, que é a contra-igreja de Jorge Mário Bergoglio, do antipapa. Quanto trai o evangelho, esta gente, a ponto de dizerem que Jesus não é Deus, não ressuscitou, não fez milagres, não, ao ponto extremo, ao ponto de destruírem a Igreja de Cristo, e ao ponto de substituírem a Santíssima Eucaristia, o culto divino, por um culto luciferiano. Chegarão aí, hein? Já chegarão aí. Ao ponto de o antipapa Francisco ser nada mais, nada menos que uma da tríade demoníaca de que o Apocalipse, baseado nos Macabeus, fala. Ele é um demônio. Para as Escrituras, Francisco é um demônio. Leia o Apocalipse, entendam? É um demônio. Olha. E o triste é que esses padres, a multidão dos padres e dos bispos segue aí unido, rezando una com ele. Bento XVI reza una com Francisco. O triste é isso. E vão assinando embaixo. Para eles, é um genocídio que a igreja fez na evangelização dos índios, como disse Francisco agora no retorno do Canadá. Um genocídio. Que horror! Traição, horror. Que horror. Que coisa mais tremenda. E vem a perseguição, queridos. Nós já estamos aqui por sermos perseguidos. Eu fui excomungado. Vem a perseguição. Excomungados são eles, diga-se de passagem. Excomungados, fora da Igreja Católica, não estou eu. Estão eles. Eu me teria excomungado se continuasse unido a eles, una com Francisco. Deus me livre. Eu me teria excomungado. Deus me livre. Então, a perseguição. Né? Digam todos aqueles que querem rezar essa missa de Pio V. Digam-no todos. Todos eles, perseguidos. O que é a Traditionis Custodes? O que é essa última carta, Desideravo de Francisco? É perseguição ferrenha. Quando o anticristo aparecer aí.
Aí, queridos, aí será o culto luciferiano. Aí será o culto luciferiano. Está às portas. É iminente a sua chegada. É iminente. Aliás, eu estou admirado de já não ter sido apresentado. É iminente. Então, a perseguição, martírio. Já tem mártires, padres que... admirado disso, o número de padres que se suicidam. Credo, que horror. Tantas vezes por acirrada perseguição. Por acirrada perseguição. O número daqueles que estão morrendo por causa dessas coisas, dessas doenças, desses remédios que eles estão inventando, inoculando nos homens. Isso é martírio. Isso é martírio. E pense nas guerras. Pense nas guerras. Pense, bom, nesse fim de semana mais uma estourou, hein? A Sérvia e o Kosovo. Kosovo, não sei como é que se pronuncia isso aí. E isso envolve, Sérvia e Kosovo envolvem direto o enfrentamento entre Rússia e a OTAN. Olha ali, olha ali. Realização de profecias que falavam em pequenos países, hein? Tá aí, tá aí. O que dará disso? Guerra atômica. Multidão de mortos. Martírio em massa. Martírio em massa. Para onde aponta a perseguição? É para onde aponta a perseguição inteira. Sim, queridos, as escrituras nos avisam, 2/3 da humanidade perecerão. 2/3 da humanidade perecerão. E é preciso que esses 2/3 pereçam para que finalmente o Evangelho vença e seja anunciado desabridamente. Desabridamente. Fico me perguntando se, então, depois de tudo aquilo, ainda se recuperarão por alguns dias esses meios de comunicação. Né? Para que o Evangelho seja pregado, acho que é importante que, de alguma forma, das idas e vindas do globo, do planeta no espaço, ele ainda recupere alguns satélites para que possamos pregar para todos. Até que finalmente aconteça, com o retorno de Jesus, aquilo que as leituras hoje disseram, que sejam devolvidas às suas mães os numerosos filhos martirizados. Então, queridos, sim, a memória dos mártires macabeus nos é para dar coragem, fidelidade na fé, acima de tudo, até da vida. A fidelidade na fé é que leva ao martírio. É isso que nós precisamos cultivar. A fidelidade à fé. Ela que nos tirou dessa contra-igreja. Ela que nos faz manter aqui firmes a evangelização. Ela que deve ser o nosso galardão, o nosso prêmio. Mantermos firmes na fé. E dispostos a tudo passar, a tudo arrostar, a tudo vencer. Nós que estamos no refúgio, alguma coisa sabemos das muitas dificuldades, até para plantar. Olha,
Agora está chegando o mês de agosto, logo é setembro, aí temos que plantar. Então, agora é hora de nos prepararmos para isso. Nós não sabemos. Temos que aprender. Temos que fazer. Então, os desafios são muitos, são grandes, são enormes. Temos que enfrentá-los com coragem, com ânimo, sem preguiça. Sem preguiça. O testemunho, Deus quer que nós o demos. Deus precisa do nosso testemunho para a salvação da multidão dos homens que estão perecendo. De 1001 formas. Nós viemos aqui para isto. Para sermos essa fortaleza, para darmos esse testemunho. Para enfrentar e vencer todas as dificuldades. Vamos nos encorajar. Vamos nos fortalecer. Vamos nos redirecionar para atingirmos isto. A gente não veio aqui para salvar a própria pele, simplesmente. Ou de nossas famílias, tão somente. Não. Não. É por Cristo. É pelo Evangelho, é pela Igreja. É pela Eucaristia. É por isso que nós estamos aqui. Professemos a nossa fé. Diante do anticristo. Professemos a nossa fé diante do anticristo que está aí. Já está aí. Já está coordenando tudo isto. Mas ainda se nos mostrará. Mostremos a ele a nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.